Ok. Chegou mais um bom momento de partilharmos a palavra de Deus. Hoje queremos mais falar de um outro tema. E esse tema vai nos ensinar alguma coisa da parte de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 3. O nosso tema, Deus que se revelou a Moisés é Deus de todas as gerações. Deus que se revelou a Moisés é Deus de todas as gerações. Vamos ler o texto para nos inteirarmos no conteúdo do texto aliás, da mensagem que nós pretendemos ou estamos para partilhar. Êxodo capítulo 3, do primeiro versículo até 15º versículo. Assim declara a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetró, seu sogro, sacerdote em Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chega para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Canaã, do Eteu e do Amoreu e do Perizeu e do Eveu e do Gibseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegaram a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo,
E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe dizer: o Deus do vosso pai me enviou a vós, e eles me disserão: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Palavra do Senhor. Ok, esse texto que nós acabamos de ler poderá nos ajudar a entender alguma coisa dentro dele, mas ele tem muita matéria aqui que poderá nos levar mais dias a aprender segundo a graça de Deus. Aqui fala-se de um homem chamado em nome de Moisés, cuja história é bem conhecida. Alguém que nasceu no Egito, era um filho dos hebreus, que foi nascido no tempo que foi decretado que quando os filhos machos nascem, todos deveriam ser matados, segundo o decreto real que era na época. E ele foi escondido nas águas, lá onde ele foi tirado e foi criado na casa real ou na casa do faraó. Ele cresceu como filho do faraó, que era preparado como um futuro faraó. É assim que era a vida de Moisés. Foi criado com toda a ciência do Egito, porque era preparado para esse futuro cargo. Mas nos seus 40 anos, ele conseguiu perceber que não era egípcio. E dentro disso, ele começava a tentar tomar uma posição diferente à outra. E entre essa posição, onde ele chegou a matar um egípcio que estava encrencando com um hebreu, e depois de matá-lo, enterrou na areia. E depois de outro dia, aconteceu também outra briga entre os hebreus. E afinal, o mesmo que teve briga com o outro, é assim que foi brigando com o seu compatriota. Então, quando Moisés chegou lá para separá-los, e aquele que teve na primeira briga disse: queres me matar como fizeste outro com o egípcio? E ele tomou conta que essa situação já estava ao ouvido de todos. Isso criou medo, e por cima disso, quem estava atrás dele foi o próprio faraó. E Moisés fugiu. Essa é a expressão que eu queria usar. Fugiu porque o faraó estava a procurar matar o Moisés. E nessa fuga ele vai parar na terra de Mídia, na Midianita, onde ele conseguiu o emprego de pastorear as ovelhas. E ao pastorear as ovelhas, um dia eles pensou tinha que ir atrás do deserto, onde poderia procurar um bom apacento para as ovelhas. É lá onde ele vai se encarar com esta grande visão. A Bíblia diz no versículo 1: levou o rebanho atrás do deserto e viu a monte de Deus. E no 3 diz que apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Essa é a visão
que Moisés conseguiu ver uma sarça no meio do fogo, e coisa curiosa que essa sarça não se consumia através desse fogo. E com essa curiosidade ele achou dar uma meia volta e olhar, observar muito bem o acontecimento que essa visão apresentava. É ali onde nós podemos começar a tirar alguma coisa para ver. E se seguirmos o texto, quando ele teve essa preocupação de olhar, de observar essa visão, ele começou a aproximar para ter uma boa observância. E na sua aproximação, ele ouviu uma voz que saiu no meio da sarça, que se ardia, que não se consumia, chamando pelo nome: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor, que estava a falar nessa sarça, disse: para por aí, não dá mais nem outro passo, porque o lugar que você está é sagrado. Então tira o sapato dos teus pés. Quando soube que ele estava a falar com Deus, a Bíblia diz: ele inclinou-se, porque não era bom nem lícito olhar Deus pela cara. Ele se inclinou no lugar. Este episódio, ele nos revela uma mensagem que representava uma outra geração, uma outra forma de Deus operar dentro do seu povo. E lá podemos ver a sarça que representa o Israel, que estava dentro do Egito, que é representado pelo fogo, porque tem muitas imagens que nós podemos apresentar nisso. O fogo que estava ardendo, mostrando que o Egito dentro da fornalha egipciana, mas sendo eles dentro dessa fornalha, essa mesma visão nos mostra Deus não estava afastado, mas Deus estava lá dentro, o que significa, mesmo estivermos na fornalha do inimigo, Deus não nos abandona, Deus está lá. E se Deus está lá naquela fornalha, é coisa de não esquecer que o nosso Deus também é chamado o fogo devorador. Se Ele está lá, o que significa nada pode nos consumir. É assim que a visão apresentava: a sarça não se consumia, porque esse povo era pertenço de Deus. Se tu és pertenço de Deus, saiba que mesmo o inimigo acender a sua fornalha e te colocar lá dentro, nada vai te consumir, porque Deus está contigo. Israel passava esse sufoco do inimigo, essa pressão do inimigo, esse sofrimento todo, como escravos dentro do Egito, mas sabendo que era um pertence de Deus, a intenção do faraó era para consumir esse povo, para acabar com esse povo, porque ele dizia: esse povo está a crescer, amanhã poderá ser mais poderoso e poderá até ser o obstáculo para nós. Então demos um trabalho forçado, ou dobramos o trabalho para que eles não tenham força. É assim a apresentação da sarça, da visão da sarça, que se ardia, mas não foi consumido. A razão de não ser consumido, porque o próprio Deus estava lá representado através do mesmo fogo, como acabamos de dizer, e esse Deus, no meio do fogo, o fogo conhece o Criador e não poderia consumir a sarça. É por isso Moisés quis ver que tipo de visão é este. Porque na matéria de fogo nós sabemos tudo que cai no fogo é consumido. Mas aquilo que é impossível, como a Bíblia diz, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É possível que haja uma fornalha acender e você com Deus, essa fornalha não te consoma. Não te consoma. É assim mesmo que aconteceu outra vez com os amigos de Daniel, o Mechaque, Shadraque e Abednego.
eles também tiveram um desafio, e contando com esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, eles acharam que não poderiam adorar outro Deus, além de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E com esse desafio, acharam que poderiam julgar a eles ser lançado numa fornalha que era aceso 7 vezes mais forte daquilo que acendia, e foram lançados lá. E temos como a prova, a segunda prova, que revela a mesma visão. Essa podemos chamar de visão, mas aquilo não foi uma visão, nem uma ficção, mas foi uma realidade. E Deus estava com eles lá naquela fornalha. A Bíblia diz: não se consumir nem se fosse um cabelo da sua cabeça, nem a roupa que ele tinha usado. Até o rei disse: nós lançamos 3 pessoas, mas nessa fornalha agora estou a ver uma 4ª pessoa dentro dessa fornalha. O que significa o Deus de Israel, esse Deus, ele é um Deus que nos acompanha em todas as situações. Se você tiver ligado, tiver um relacionamento com esse Deus estreitinho, saiba que esse Deus te acompanhará mesmo na fornalha de fogo. É aqui onde você consegue entender que Deus estava a lidar agora com Moisés, porque o povo de Israel, os hebreus, pertencem de Deus. Até agora eles pertencem a Deus, mesmo o seu estado, as suas condutas, mas eles são propriedade de Deus. Propriedade de Deus. E Deus, quando se apareceu a Moisés, e falando com Moisés nessa visão, e depois Deus disse no versículo 7, eu tenho visto o sofrimento. Quer dizer, tudo que Israel passava no Egito, Deus não estava alheio. Como nós temos pensado, sendo filho de Deus, às vezes as situações que nós passamos, nós pensamos que Deus não está conosco. Deus nem sabe daquilo que nós passamos. Mas deixa eu te dizer, o nosso Deus é omnisciente, e não só, mas Ele é um Deus omnipresente. A presença dele não está ocultado, não está afastado pelas situações que nós temos tido. Qualquer seja a situação que Deus pode permitir chegar a nós, isso não é sinônimo que Deus se afastou de nós. Deus está conosco. E Deus estava de vista. O que Deus estava a ver? Ele disse: eu tenho visto atentamente. Quando se fala atentamente, quer dizer de par e passo, detalhadamente, como as aflições do povo que estavam dentro do Egito. Eu tenho ouvido. Ele não só viu, mas ouvia também os clamores por causa dos seus opressores que apertavam com a dor, multiplicando os trabalhos sobre eles. Tudo isso Deus tomava em conta, via isso tudo, e Deus não ficava silêncio. É assim que Deus disse no versículo 9: agora eis que os clamores dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora. E Deus desceu, agora está chamando a Moisés para que Moisés sirva do instrumento de Deus para o livramento deste povo. E ali onde começam as coisas. E aqui podemos tirar uma outra lição. Verede aqui no versículo 10, Deus usa aquela autoridade de chamar Moisés para que ele servisse do instrumento para livramento do Israel dentro do Egito. Mas isso parece uma coincidência, mas na realidade não é. Aqui Deus ensina-nos uma coisa muito diferente em relação daquilo que nós às vezes pensamos. Esse Moisés que Deus agora quer incumbir essa responsabilidade, foi ele que matou o egípcio e que fugiu o faraó. Agora Deus vai lhe pegar para repô-lo onde ele fugiu.
Eu queria dizer alguma coisa, uma matéria que eu aprendi aqui, onde nós fomos derrotados, onde nós fomos humilhados, onde nós fugimos a pressão, é lá onde Deus quer que nós voltamos para sermos glorificados. E eu queria dizer ao irmão que está a seguir, se você abandonou um lugar por razão de fracasso, o que tu deves fazer é voltar no lugar. Porque Deus te conhece lá. É lá onde Deus quer te glorificar, é lá onde Deus quer tirar a sua glória. E nós não escapamos dessa regra, que a regra estava com Moisés. Sabe quando Deus falou com Moisés essas coisas? O que Moisés vai dizer a Deus? No versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Já viu como é que é? A pessoa começa a se minimizar só para buscar uma razão de não ir, de não fazer. Há coisas que podem ser coisa de família, coisas pessoais. Deus não vai usar outra pessoa, senão vai usar somente tu. E por acaso, se você já foi fracassado naquele caminho, poderá dizer não. Deus, eu não posso mais meter os meus pés naquela terra. Eu não posso meter mais as minhas mãos nesse negócio. Eu não posso fazer assado e cozido. Por quê? Porque eu fui fracassado. Mas eu quero te dizer, na linguagem de Deus, onde você fracassou, é onde Deus vai te exaltar. Deus é lá onde Ele vai te exaltar. Ele quer te levantar mais uma vez. Onde teus inimigos te apontaram o dedo, falaram sobre ti, contra ti, é lá onde essas pessoas devem mudar a linguagem. Mas Moisés disse, quem sou eu? Oh Deus, você não entende bem as coisas. Você não conhece o faraó. Ele disse, quem sou eu que vá a faraó? Faraó na época era como o presidente ou o rei dos grandes potências de hoje. Podemos dizer como o Trump, não sei o que, o Xi Jinping, não sei o que, esses os homens todos aí tão fortes. Agora você manda alguém que não tem nada para ir lá cumprir uma missão. Quem sou eu que vá ao faraó e tirar do Egito? Essa missão não era fraca para Moisés. Disse, missão que o Senhor está me mandando é uma missão impossível. Graças a Deus, porque o nosso Deus nos manda nas missões impossíveis ou numa missão impossível, porque Ele é o especialista dos casos impossíveis. Quando Deus te manda num caso impossível, acredita, se Ele que te manda, claro, Ele não vai te deixar sozinho. É como assim, Ele disse a Moisés, no versículo 12, e Deus disse, certamente eu serei contigo. Se Deus te enviar num caso impossível, se Ele não disser que Ele vai contigo, você não vai. Mas se Ele te prometer que você não vai sozinho, vai ir comigo, só que você vai lá, Ele vai te usar como fosse um instrumento. Ele não vai precisar da sua sabedoria, da tua experiência, das tuas capacidades. Ele não precisa nada disso. Ele te envia lá, Ele próprio que vai te equipar. E Ele próprio que vai te acompanhar. É como um espetáculo de futebol que nós assistimos na televisão. E há um jogo ganho, agora meteram isso na repetição, e ao repetir esse jogo, o jogo não vai mudar, o jogo vai manter-se o mesmo. Quer dizer, a equipa que ganhou vai sempre ganhar. É como Deus quando nos leva numa batalha, quando nos mete diante de um desafio, e Ele disse, vá, mas você não vai sozinho, você vai comigo. Essa é a máxima certeza da vitória, do sucesso daquilo que nós pretendemos, ou daquilo que Deus nos envia. Não olha nas tuas capacidades, não olha na família que você veio, não olha nos estudos que você fizeste, mas olha aquilo que Deus afirma sobre você. Ele disse a Moisés, certamente eu serei contigo. O mais importante
nas missões que eu tenho recebido a Deus, que Deus afirmou, Ele não me deixará, estará comigo. Basta. Porque o que vai se fazer, não eu a fazer, mas é Deus fazendo isso em mim. É aquilo que o Paulo disse, não eu viver, mas Cristo vivendo em mim. Quando Cristo vive em mim, quer dizer, aquilo que Cristo fez, eu o farei através do Cristo que vive em mim. Não vai se Deus não vai. É isso que Moisés disse outra vez também. Disse, o Senhor não vai conosco, não ordena que nós saímos daqui. Não deslocamos daqui. Mas se você vai conosco, tenho a certeza que a caminhada será boa. Mas aqui Moisés teve aquela coisa humana de falta de confiança a Deus. Deus lhe disse, certamente serei contigo. Se descer no versículo 13, vai ver outra coisa. Moisés vai inventar mais outro elemento, ou vai inventar mais outra questão. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, e eles dizer, o Deus do vosso pai me enviou a vós, e eles me dizerem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Criou mais outra coisa. Tá bem, você vai me acompanhar, mas eu vou falar com eles. Quando eu vou chegar lá, vou falar, o Deus do vosso pai me disse isso aqui. E eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E o que eu vou dizer? A resposta não estava longe da boca de Deus, mas essa resposta é o elemento mais chave que nós vamos partilhar aqui. Eu acho que vamos começar a partilhar isso todos esses domingos, se Deus nos der a oportunidade. Porque tem muita coisa para nós descobrirmos através dessa linguagem de Deus. Deus responde no versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu só me enviou a vós. Esse nome, como se diz, é um pouco banal. Parece um nome, não tem sentido. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Se alguém dizer, quem é você? Eu sou o que sou. Se você está todo, você não está a bater bem. Esse pode ser o nome de uma pessoa, claro. Mas é um nome muito significativo. Os estudiosos da Bíblia foram buscar isso. Os que estudaram a língua hebraica. A Bíblia hebraica, a significação não é a mesma que temos na linguagem ou na tradução portuguesa. Ou na tradução francesa, porque também consegui consultar isso na tradução francesa. Os estudiosos da língua hebraica, quando traduzem essa palavra significa, ou este nome significa, eu serei o que serei. Não eu sou o que eu sou. Eu serei o que serei. É assim que está escrito em hebraica. Se tirar os consoantes. Se tirar os consoantes de eu sou o que sou, a tetragrama é de 4 palavras que é traduzido pelo Yahvé. Yahvé para os hebreus não é um nome que pode ser citado pelo homem. Quem cita esse nome quase se encosta ao lado do pecado. E os hebraicos ou os israelitas não chamam Deus de Yahvé, mas lhe chamam de Senhor. Usam o nome Senhor, que é o Jeová, que é traduzido em português ou em francês o Senhor ou Deus. É assim que eles usam essa palavra. Mas estudando ao lado desses homens, de estudiosos da língua da Bíblia, disse que a expressão ou o nome que Deus deu a Moisés quis revelar simplesmente Deus em ação em todos os momentos. É assim que eu posso explicar minimamente, mas detalhadamente depois
de outra sequência, nós vamos explicar esse elemento. Eu estava muito atento para ver o que se falava desse elemento. Deus quis dizer simplesmente, ou explicar esse nome simplesmente ao Moisés, no versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Quer dizer, fez uma repetição da palavra do versículo 14. Quer dizer, ele veio explicar o versículo 14 no versículo 15. Eu sou o que sou, que está escrito na nossa tradição. É isso explicado no versículo 15. Depois vamos esclarecer isso. É explicado no versículo 15. No versículo 14 diz: eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E depois no versículo 15 ele disse na segunda parte: o Senhor Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou a vós. E ele acrescentou dizer assim: este é o meu nome eternamente. Este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. O Deus que se revelou a Moisés é o Deus de todas as gerações. Mas aqui, quando Deus explica a Moisés, no versículo 15, ele apresenta 3 personagens que são os patriarcas da vida desse povo, da vida do povo da Bíblia. O Abraão, Isaac e Jacó. Para dizer que eu sou, para não irmos ainda além daquilo que é traduzido na língua origem hebraica, voltamos no contexto. Eu sou o que eu sou. Lá o Senhor quer mostrar simplesmente, não tem como me definir. Aquele que precisa definir Deus, ele coloca os limites para Deus. Agora, ele consegue explicar isso através desses 3 personagens que representam 3 gerações diferentes. Eu sou Deus de Abraão. Se você voltar na história do Abraão, Abraão era um pagão lá, na Mesopotâmia. Quem vai aí a Afeganistão ou que uma coisa dessa, é lá onde ele foi tirado. Não era cristão, não. Nem era hebraico, não. Era um povo de uma nação que achou graça a Deus e Deus lhe tirou de lá. Veja como que esse Deus é. E se seguir outra coisa, a idade que foi tirado lá era quase 75 anos. E com essa idade, Deus disse que através de ti farei-te pai de grandes nações. Já viu como é? E depois de 100 anos, Abraão vai ter filho. Esse Deus que lidou nessa geração é o mesmo Deus que vai lidar na geração do seu filho Isaac. As coisas que ele fez com Isaac não é, aliás, as coisas que ele fez com Abraão não é as mesmas coisas que ele repetiu com Isaac. Com Isaac ele fez outra coisa. Isaac vai engravidar a sua mulher, vai ter gêmeo. E dentro da ventre dessa mulher, Deus já escolheu. Disse: o menor é que vai ser meu. Mas esse menor, quando sai, é um ladrão que rouba a bênção do mais velho. É por isso que Deus disse que eu sou o que sou. Eu não dependo de ninguém, eu faço aquilo que eu quero. Não dependo de conselho. E se vê, depois da geração de Isaac, vamos na geração do Jacó.
Jacó, esse que levou a bênção do irmão, achou graça. Aí há uma forma que Deus lida com as coisas muito diferente daquilo que nós pensamos. Às vezes nós ficamos fechados naquilo que nós achamos. Às vezes isso cria culpabilidade dentro de nós para dizer que Deus não vai olhar para mim, Deus não vai me conceder a graça, Deus não vai me assistir, Deus não vai fazer assado e ou cozido. Mas Deus não é dessas. Não é desse tipo de pensamento que nós temos tido. Veredo com Jacó, mesmo que ele tinha roubado a bênção do irmão, mas Deus se encontrou com ele no Betel, onde ele estava cansado na sua marcha, quando ele fugia ao irmão para ir se esconder no tio. Mas no caminho, quando a tardinha, ele disse que não vou descansar aqui, se encontrou com Deus. Agora você poderá se perguntar, mas Deus, como então? Esse camarada ladrão, como é que se passa essas coisas? Ele já fez o crime aí, agora Deus vai se encontrar com ele. Quer dizer, Deus é Deus. Deus é Deus. A cada momento, a cada tempo, a cada circunstância, Deus atua de uma outra forma para dar a resposta naquilo que a pessoa precisa. Ante pandemia, Deus atuava de uma outra forma. Dentro da pandemia, Deus está atuando de outra forma. Depois da pandemia, Deus vai agir de uma outra forma. Não fica naquela aí fechado dizer porque a vida agora já não sei, já não como. Não fica nesse. Não defina Deus, não faça isso. Não faça isso. Não define Deus. Não define Deus. Se você definir Deus, você limita Deus para não fazer mais nada na tua vida. No versículo 15, onde nós lemos, ele diz, ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Este é o nome dele. Quer dizer, ele é um Deus que não é definido. Para Abraão ele fez de uma outra forma. Com Isaac ele fez de uma outra forma. Com Jacó fez de uma outra forma. Agora com Moisés, ele aparece na sarça ardente. Você já viu? Ele aparece na sarça. Mas no Abraão ele não apareceu na sarça, no Isaac nem no Jacó. E Moisés, quando vira a cara e querendo aproximar, ele diz, stop, não aproxima. Eu sou santo. Mas no Jacó que foi roubado, quando ele dormiu ali, onde ele meteu aquela pedra para fazer o encosto dele, Deus não lhe tratou não lhe disse porque o lugar que você está aqui, eu sou Deus santo, não sei o quê. Deus quer nos revelar, ele com Abraão, ele foi Deus tão poderoso. Com Isaac, ele é Deus misericordioso. Com Jacó, ele mostra que ele é Deus da graça. E ele continua a se manifestar. Esse nome quer nos ensinar que em Deus nós podemos encontrar o nosso espaço, o nosso mundo. Porque cada um tem o seu mundo, tem um sonho que ele pretende que seja realizado. E esse mundo que você tem sonhado tem o espaço na presença de Deus. E Deus tem a capacidade de cumprir, de te dar esse mundo. Mas uma coisa não define Deus. Muito tem dito, o Deus parece ultrapassado. As obras de Deus parecem foram naquele tempo da Bíblia, porque não entende Deus. Ninguém é capaz de definir Deus. Uma coisa você verá, com este nome, o Israel não chamava Deus por este nome. Trocou esse nome em nome de Jeová. E verede agora, Deus vai começar a tomar nome e circunstâncias. Deus começa a tomar nome através das circunstâncias que acontecia na vida desse povo.
O Abraão tão idoso, e Deus vai lhe pedir um filho. Vai pegar o seu filho, vai levar na Moriza para entregar a Deus. Chegando ao cume da montanha, aliás, embaixo da montanha para subir, disse ao servo: vocês ficam aqui, eu e o rapaz, nós vamos subir lá, adorar a Deus, depois vamos regressar. Pegaram a lenha, pegaram a faca, pegaram fogo, estavam a subir. O filho fez lembrar ao pai: temos lenha, temos fogo, cadê o sacrifício? Sabe o que o pai disse? Estava dentro de uma situação do qual ele precisava a intervenção de Deus. E ele deu o nome a este Deus, Deus Prevedor. O Jeová Jireh é Deus Prevedor. Quando nós chegamos numa situação onde não temos onde pegar, contamos com Deus de providência. Esse Deus, Ele prevê, mesmo lá onde não tiver nada, Ele é Deus. Do nada Deus pode fazer sair alguma coisa para a tua vida e transformar a tua tristeza para alegria, a tua doença para uma cura, a tua escuridão para a luz. É por isso, quando vamos passar no Novo Testamento, nós veremos isso. O Israel dava esse nome, já não chamava Deus eu sou o que sou, não. Eles chamavam só o Jeová, o que significa eu sou. Deus é Deus Prevedor. Deus é Deus da vitória. Deus é Deus da cura. Deus é Deus da paz. Deus é Deus da... Deus é o pastor. É esses nomes que nós podemos ver. Às vezes as pessoas citam esses nomes sem saber. Temos o Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Eroi, Jeová Shammah, Jeová Tsidkenu. Tanto esses nomes não eram nome de Deus, mas consegue fazer uma conexão de nome através da circunstância. Porque Deus não é só Deus Jeová Jireh, não. Jeová Jireh para aquele que precisa que Deus possa prever na sua situação. Mas para aquele que está doente, ele não precisa de Jeová Jireh. Ele precisa de Jeová Rafa. Porque ele precisa de uma cura. É por isso ele disse a Moisés: eu sou o que eu sou. Agora, na tradição original da língua hebraica, ele interpreta um dizer: eu serei o que serei. Sabe o que preocupa a vida de uma pessoa? Não é o presente. Não é o presente. O que preocupa a vida de uma pessoa é o futuro. E quando Deus chamou Moisés para esta missão, Moisés pensava já: o que eu vou encontrar? Quais são as situações que eu vou encarar lá? Essa é a preocupação de Moisés. Então, quando eles vão me perguntar o que eu vou dizer disso, eu serei. Eu sou, eu serei o que serei. Ele disse que, aqui nessa tradição, na tradição hebraica, diz o seguinte: Deus é que afirma o amanhã. Deus é que conhece amanhã, o futuro. Deus é que dá aquilo que o homem ainda não tem. É essa afirmação que ele dá nessa tradição da língua hebraica. Eu serei, porque o que estamos a viver agora não é que nos preocupa, o que nos preocupa é amanhã. Como é o dia de amanhã vai ser? Como é que as coisas vão estar? Hoje a pandemia está a roer todas as situações. Hoje todo mundo está preocupado. Se ele perguntar a situação da pandemia, não sei o que. Claro, tem razão de dizer isso. Mas o maior problema é amanhã. E o Deus que se revelou a Moisés é o Deus que conhece amanhã, que tem amanhã nas suas mãos. Ele disse: quando chegar lá te perguntar, diga a eles: eu sou.
E naquela tradição ele disse, eu serei. Se amanhã, quando você chegar amanhã, eu estarei lá. O que vai se fazer amanhã, eu sei e eu que vou estar lá para fazer. É assim a tradição hebraica traz traduz esse nome. Mas a nossa tradição é fixada no presente. Quer dizer, amanhã se ele estará, o que significa amanhã ele estará presente naquela situação. Para dizer a Moisés, não se preocupe daquilo que tem a ver com amanhã. É isso que ele disse no versículo 12. Certamente estarei contigo. Como eu estarei contigo amanhã, não é a tua preocupação. Quando chegarmos amanhã, como eu estarei presente, eu vou assumir, eu vou tomar a responsabilidade. Veja que tipo de Deus que se revelou a Moisés. Ele disse, o meu nome é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O que significa, para este Deus, nós não podemos definir, devemos abrir os limites. Porque Deus que atuou hoje, domingo, amanhã ele vai atuar de outra forma. Não se preocupe, deixa para Deus. A tua preocupação maior é procurar a tua intimidade com Deus. O teu relacionamento com Deus seja boa. Não se preocupa para amanhã. Mesmo se você se preocupar para amanhã, você não vai fazer nada. Não vais fazer nada. Então, preocupa sobre aquela pessoa que tem a capacidade de dar solução para o dia de manhã. Esse que deve ser a tua preocupação. Qual é o relacionamento que você tem com ele? Como é que você lida com ele? Você é igual a essas pessoas que dizem que amanhã eu vou fazer X? Sabe que Jesus corrigiu esse erro? Para quem pretende realizar o seu projeto para amanhã, diga, se Deus quiser amanhã eu vou fazer isto. Se Deus quiser, porque Ele é o dono da manhã. Eu serei, porque eu que vou preparar, serei o primeiro a preparar depois de dar o dia. Nós só vimos o dia, mas quando foi preparado nós não soubemos. E Ele já tinha antecipado, preparando isso para nós, e quando acabou de preparar, depois nos entrega. Amanhece, nós usamos o dia. Eu sou o que sou. Diga a Ele, eu sou o que me enviou. Não é uma confusão, mas é para mostrar a Moisés a preocupação que você tem para o futuro, para aquilo que vai acontecer lá onde você vai, não é teu. Eu sou, estarei lá. É por isso, se você seguir o texto, quando Moisés aceitou essa missão, tudo que Moisés fazia no Egito era ditado pelo Deus, era orientado pelo Deus. Ele não fazia nada sem Deus. Não fazia nada. A cada coisa que ele fazia, a cada praga que ele fazia, vinha de Deus. E até Moisés voltou a Deus para dizer a Deus, olha, esse homem está duro do coração. Deus disse a Moisés, fui eu que endureci o coração dele, para mostrar o meu poder e a minha grandeza. E até quando chegaram no fim, Deus tentou eliminar todos os deuses do Egito pelas pragas. E a última foi o filho do faraó. É assim que o povo saiu. O que te preocupa para amanhã? Qual é o teu incômodo? Estás aflito, preocupado, perdeste o bom humor por causa daquela situação. Mas eu quero te dizer, o Senhor disse, Ele está contigo. E como Ele está contigo, não esquece o nome dEle.
Ele é o Deus presente. No encontro da manhã, Ele estará. Eu disse, eu serei o que serei. O que você pretende fazer amanhã, entrega na mão dele. Espera por ele. Confia nele. Ele não vai te decepcionar. Deus não decepciona ninguém. E se seguir bem a história de Moisés, a vitória foi do lado de Moisés. A missão de Moisés foi bem cumprida, sem uma arma. Ele perguntou, quem sou eu que vá ao faraó? Porque o faraó era grande, potente, e aquele povo era como a mão de obra que servia na construção do desenvolvimento social e econômico daquele país. E se tirar essa ferramenta dentro do Egito, haveria um fracasso para o desenvolvimento. E Faraó não ia deixar que alguém tirasse esse povo fora. E Moisés sabia disso. Ele viveu na casa do Faraó, com 40 anos já sabia quais são a política do desenvolvimento socioeconômico do país. E esse povo fazia parte desse segredo, ou dessa estratégia. Mas agora esse povo tem que sair. Moisés disse, quem sou eu? Será que o Faraó vai me receber? E por cima cumprir essa missão, tirar esse povo do Egito? Pode ser a tua pergunta. Como é que eu posso fazer? Não tenho dinheiro. Como é que eu posso fazer? A empresa foi abalada. Como é que eu posso fazer? Não tem quem pode me auxiliar. Mas há um Deus que está a dizer, eu sou. E não só ele disse, estarei contigo. E Moisés, quando confiou a Deus e foi, a Bíblia diz, saiu com aquele povo com sucesso. A Bíblia diz que Israel saiu com mão erguida, com cântico de louvor da vitória que Deus lhes deu. Com Deus nada é impossível. As tuas preocupações, às vezes já fugiste onde podia estar, por causa de uma derrota, de um fracasso. Às vezes já abandonaste o que estava a fazer, por causa de uma derrota, de um fracasso. Deus disse, volta, retoma a fazê-lo, porque eu sou Deus, estarei contigo. E em cada circunstância eu me transformo como resultado dessa circunstância. Em cada problema eu tomo a forma da solução deste problema. É isto que veremos na nossa segunda parte, se Deus nos permitir. Confia em Deus. Deus não tem somente um sistema. É por isso ele se apresenta em 3 tipos de homem, de 3 diferentes gerações, dizendo que eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Se estudar esses 3 personagens, verei de vida diferentes, situações diferentes, mas Deus estava lá para dar a resposta. E esse Deus não mudou. A cada situação, Deus toma uma forma, a cada problema, Deus toma uma forma para só te dar a resposta, você que confia nele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Ok, vamos orar para você que ouviste essa palavra, que vai ouvir essa palavra. Eu sei que Deus é Deus dos impossíveis. É um Deus que opera em multissistema.
Não há problema que Deus não tem sistema da sua resposta. Ele tem todas. Mas se puder colocar a tua mão no peito, eu vou orar para você. Eu acredito que Deus vai operar um milagre para você. Mas tenha fé que Deus conhece o meu caso. Ouviu e viu e deixou para poder operar. E Ele vai fazer. Mas isso depende da confiança que você tem para com Deus. Pai, mais uma vez te agradeço por este momento que nos deste de ouvir mais uma vez a Tua palavra. Obrigado por ter falado, Senhor, no nosso coração. Você sabe as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Você sabe onde nós somos falidos e precisamos, Senhor, de abandonar. Mas Tu disseste que não podemos abandonar, porque você está conosco e você tem como contornar a situação e nos trazer a resposta ou a solução neste ou naquele problema. Oh Pai, você que viu e ouviste, pedimos, Senhor, que faça algo diferente para que a alegria seja completa no coração dos Teus filhos. Tu és Deus. Pai, aproveito mais uma vez entregar esta semana nas Tuas mãos, pedindo a Tua assistência e a Tua intervenção nessa semana. Glorifica o Teu nome porque Tu és Deus. Que a Tua bênção acompanhe todos os Teus filhos, onde eles estiverem, onde eles vão andar, de tudo que eles vão fazer. Quer abençoar os Teus filhos, que seja abençoado. Mas quem vir combater contra eles, Pai, se encontra contigo, porque Tu és o Deus. De tudo seja sobre graça e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oremos. Amém. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima.